Olá, amigos, bom dia, tudo bem? Mensagem de hoje: alinhado ao propósito. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo. Joel capítulo 2, verso 8. Gafanhoto sempre mantém a sua ordem, e ainda que sejam legiões, não se amontoam uns sobre os outros, confundindo assim em suas fileiras. Este notável fato na história natural demonstra o quão inteiramente o Senhor incutiu o seu espírito de ordem no universo. Considerando que as menores criaturas animadas são tão controladas por este espírito, como são também as ressonantes esferas espirituais ou os serafins mensageiros. Seria sábio que as pessoas fossem governadas pela mesma influência em toda a sua natureza interior, seja ela emocional, seja ela física ou também espiritual. Em suas virtudes cristãs, o valor de alguém jamais deveria usurpar o valor de outra pessoa, ou consumir a essência do restante para sustentar-se a si mesmo a detrimento dos outros. A simpatia não deve suprimir a honestidade. A coragem não deve golpear a fraqueza para fora do campo. A modéstia não deve abalar o vigor, ou a paciência também não deve massacrar a determinação. Então, também em relação aos nossos deveres, não devemos interferir nos assuntos dos outros. A utilidade pública não deve ferir a piedade individual. O trabalho da igreja não deve espremer a adoração familiar em um cântico ou em uma reunião singular entre eles. É impróprio oferecer a Deus uma tarefa que esteja manchada com o sangue de uma outra tarefa. Ou seja, devemos manter a nossa postura, como dizemos aqui, alinhados a um propósito. Devemos manter o nosso lugar, a nossa individualidade, ou talvez o seu ofício que Deus determinou para que você faça, mas de forma que isso se encaixe em harmonia. Como funciona isso? É muito simples de se entender. Normalmente, muitos não conseguem enxergar o seu lugar inseridos dentro de um contexto de uma grande obra e um grande agir de Deus. Às vezes, alguns procuram crescer ou querem crescer e se ostentar-se em posições que talvez não são lhe cabíveis, mas outros talvez foram colocados por Deus em uma posição de destaque. Entenda uma coisa: independente do estado que você estiver, da posição que você ocupe, você precisa estar em harmonia com todo um conjunto de uma obra e de um agir pleno de Deus. Escute isso. Cada coisa tem a sua beleza em seu momento específico. Deveis, pois, fazer estas coisas sem omitir também aquelas outras. A mesma regra aplica-se à nossa situação pessoal. Precisamos ter o cuidado de saber qual é o nosso lugar, tomá-lo e nos mantivermos firmes no nosso devido lugar. Precisamos ministrar conforme a habilidade que o Espírito Santo nos deu e não nos intrometer no domínio do nosso irmão ou domínio daquele outro servo que também é útil para o reino. O nosso Senhor Jesus nos ensina a não cobiçar os lugares elevados, mas a nos dispormos a sermos menores entre os irmãos. Olha que verdade profunda essa aqui. Eu vou repetir. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ensina a não cobiçarmos os lugares elevados, mas a nos dispormos a sermos os menores entre os irmãos, ou seja, devemos ser servos uns dos outros. Longe de nós sermos espíritos invejosos, ambiciosos, sintamos a força do comando do Mestre e façamos o que ele nos propõe, mantendo a ordem com o restante da multidão, mantendo o equilíbrio diante de todo um contexto do agir dele em nossas vidas. Neste dia, sondemos e vejamos se estamos mantendo a unidade do Espírito nos elos da paz e que a nossa oração este dia seja que em todas as situações, em todos os lugares, que o Senhor Jesus permaneça em paz e em ordem em nosso coração. Hoje eu trago justamente essa reflexão para você, justamente com isso, que você aprenda a estar alinhado com o propósito que Deus tem para a tua vida. Você consegue se alinhar na direção que Ele tem para o seu coração. Nós não fomos chamados para ser grandes, nós fomos chamados para sermos fiéis. E no lugar onde Deus assim nos colocar, assim sejamos prontos para sermos úteis por Ele. E assim você possa ser relevante aonde Deus te colocar. Sabe por quê? Ninguém nasceu nessa vida para estar só no topo.
Nós também não fomos chamados só para estar no baixo. Não sabemos o agir de Deus em tempos específicos. Existem pessoas que Deus levanta em momentos específicos, em lugares específicos, em situações específicas que vão fazer uma grande relevância em todo um contexto do agir dele. O que eu e você precisamos estar é, primeiramente, alinhados com Deus, preparados por Ele e chamados por Ele para que no momento certo que Ele precise de mim e de você, você esteja pronto para servi-lo com toda a inteireza do teu coração. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por nos conduzir em triunfo nesse dia. Que possamos ter o nosso coração alinhado, Senhor, com o propósito, possamos entender o nosso lugar no teu reino. Que nunca, de forma alguma, venhamos, Senhor, a usurpar uma posição que não nos pertença. E assim possamos estar, Senhor, humildes, servos, entregues nas tuas mãos para fazer aquilo que nos cabe. Que nada, nem ninguém, nos impeça de ser e fazer aquilo que o Senhor quer que venhamos a ser. Ajuda-nos a cumprirmos o nosso plano, o nosso propósito, primeiramente dentro do nosso lar, da nossa casa, da nossa vida pessoal, e assim possamos ser relevantes nesse tempo, e assim sermos úteis para cumprirmos um chamado, estabelecermos um propósito e fazermos uma missão mediante a Tua graça. Ajuda essa pessoa que me ouve a ser útil no Teu reino, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Deus te dê um bom dia e faça com que você seja relevante nesse tempo. Um abraço.